Bom dia a todos. Lamentavelmente não posso estar aí presente, mas faço este breve depoimento a pedido do Carlos Viana e também principalmente para agradecer a vossa presença e para falar por breves instantes sobre o filme, ou pelo menos sobre como surgiu a ideia e sobre a convivência entre a ficção e a realidade. A ideia surge em 2013, por volta disso, depois de ter feito um filme em Arcos de Valdevez em 2010, nunca mais deixei de visitar a vila, e principalmente porque deixei lá muitos amigos, e num desses regressos, após 2010, soube de uma história de um pai que vivia com 4 filhos menores, sendo que o mais novo é retirado para uma família de acolhimento, isto depois de um processo de divórcio complexo, que não está muito explorado no filme, em que a mãe diz que o filho mais novo não é biológico, não é deste pai. Ao que o tribunal exige que o António faça um teste de paternidade. O António recusa fazer o teste porque considera filho, mesmo que não seja biológico, é de coração, portanto não vale a pena fazer o teste, não vai adiantar nada em relação àquilo que o António pensa sobre o filho, sobre o facto de ele ser irmão dos outros, e não lhe vai suscitar nenhuma dúvida em relação àquilo que é a sua família. E foi este dado, a história já por si é uma história que pode criar empatia, que pode criar emoção, mas este dado de o António se recusar a fazer o teste de paternidade é aquilo que me motiva para fazer o filme. E então, antes de começar sequer a escrever um guião, tento chegar ao António, falar com ele e perguntar-lhe se está interessado em fazer um filme sobre a sua própria história, com os seus filhos, e o António diz que sim, eu compreendo também que seja um pouco para resolver o seu passado e para fazer uma catarse pessoal, e para mim o facto de o António dizer que sim deixa-me muito mais descansado, no sentido em que eu não vou vampirizar a história de uma família, porque a minha ideia desde sempre era fazer o filme com os próprios intervenientes. E aconteceu o filme, felizmente para todos, acho que valeu a pena. Eu quis fazer o filme com uma abordagem de ficção, nunca com uma linguagem documental. Tratei sempre o guião e a estrutura narrativa como se tratasse de um filme clássico. Portanto, há um herói, que é o André, o filho do meio, que tem um problema, que tem um obstáculo, que é ele próprio, na sua ingenuidade, trazer o irmão de volta, e tenta ultrapassar esse obstáculo, consegue, e na cabeça dele, ele foi o responsável por trazer o irmão de volta. Portanto, é uma estrutura muito simples, com uma abordagem em relação a estas pessoas como se fossem atores, a serem dirigidos como se fossem atores, e é esta fusão entre este lado realista, vá lá, de trabalhar com os próprios intervenientes ou que viveram esta história no passado, e o meu trabalho com eles, de forma a conseguir recompor aquilo que foi a história deles. Não é uma reconstituição, é uma espécie de recomposição da história que eles viveram. Sobre a convivência do realismo com a ficção, eu parece-me que desde o momento em que existe encenação, ou desde o momento em que há um realizador que estabelece um plano, um quadro e que cria movimento dentro desse quadro com um certo conteúdo, eu acho que a noção de realismo ou de cinema do real esfuma-se de certo modo, porque há um trabalho de encenação. A partir do momento em que existe uma câmara, em que existe um microfone, em que existe a marcação de uma cena, no fundo a encenação, esfuma-se esse lado realista. Por isso é que eu acho que a convivência entre realidade e ficção, para mim nem se põe muito, para mim é um filme de ficção, com pessoas que viveram a sua própria história. Para dar um exemplo, o Robert Flaherty, para ir até aos primórdios do documentário, quando faz Nanook, o esquimó, toda a gente pensa que aquilo é uma abordagem às pessoas que vivem naquela comunidade, e mas o realizador pede alterações, pede autorização para mudar o nome do personagem principal. Portanto, há sempre aqui uma influência de algo exterior, portanto, contra a natura, antirrealista, mas que
cria a sua verdade interna, ou seja, o filme não deixa de ter uma coerência interna e não deixa de ter a sua verdade. Bom, espero que aquilo que disse, que já vou um bocadinho, já ultrapassei os 5 minutos e não estou habituado a falar sozinho para um gadget. Espero não me ter estendido muito e espero que isto possa suscitar alguma coisa para o debate. Mais uma vez agradeço a todos a vossa presença. Um grande abraço, António. Um grande abraço aos rapazes também. Obrigado, Carlos Viana, pelo convite. E bom, espero que noutra oportunidade possa estar em Melgaço. Também não conheço o local e já ouvi dizer que é muito bonito e que se come muito bem. Portanto, espero um dia conhecer essa terra. Um abraço a todos e espero que tenham gostado do filme. Um abraço.